Meus irmãos e minhas irmãs, o sexto domingo do tempo comum, e durante todo esse tempo comum, nós somos chamados, como já dissemos aqui várias vezes, a conhecer Jesus para segui-lo, e segui-lo para conhecê-lo. Não são coisas separadas, o conhecimento e o seguimento, porque o seguimento é compromisso. Seguir Jesus é comprometimento. E é preciso conhecer a sua proposta. A proposta de Jesus, e isso os biblistas todos têm muito claro, a proposta de Jesus é o reinado de Deus. Lucas chama e fala o reino de Deus. Mateus, que também tem as bem-aventuranças, fala do reino dos céus. Mas não é para depois. O reinado de Deus não é o além. O reinado de Deus começa aqui. Nós rezamos todos os dias: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Qual é a vontade de Deus? É o seu reinado. Jesus nos mostra a vontade de Deus. Tem gente que se diz dono da vontade de Deus, e eles que dizem: eu sei qual é a vontade de Deus. Todos nós sabemos qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que alguns passem fome ou que todos tenham o que comer. Qual é a vontade de Deus? Nós sabemos. A vontade de Deus é que todos tenham condições dignas de vida ou só alguns? Todos. Tem aqueles que Deus não se importa? Não, Deus se importa com todos e todas. E não quer ninguém abandonado. Nós sabemos. Está escrito no nosso coração. É só olharmos para Jesus, nós sabemos. Jesus não é elitista. Jesus não propõe a meritocracia. Jesus não diz só quem merece. Jesus se volta para todos os que necessitam. É só olharmos para Jesus, nós saberemos o que é que Deus quer. Porque Jesus é a vontade de Deus manifestada. Jesus mostra para nós o que Deus quer, o que Deus sonha, o que Deus pensa. É só olhar para Ele. E todos sabemos, é só perguntar: Jesus morava nos palácios ou andava com os pobres? Como é? Pois é. Jesus destruía alguém ou libertava, salvava, protegia? Então nós sabemos. Não é segredo para ninguém. Ninguém pode dizer: eu não sei o que Jesus quer. Nós sabemos, e o Evangelho é tão concreto. Quando o povo está com fome, o que é que Jesus diz? Vão trabalhar, vagabundo. É isso que Jesus fala? O que Jesus faz? Partilha o pão para todos. E Jesus não fala: só tem pão para quem é bonzinho, quem é aqui da minha turma. Quem não é, fica para lá. Jesus faz isso? Não. Ele partilha o pão para todos. Eu acho lindo aquele trecho do Evangelho que Jesus cura a mulher que está com hemorragia, que toca no manto de Jesus, e que depois vai na casa onde encontra a menina que está morta, e Jesus diz: ela não morreu, ela está adormecida. E ele pega na mão da menina, levanta a menina e diz: Talita cum, que na língua de Jesus quer dizer: menina, levanta. E qual a primeira coisa que Jesus faz? Fala para o pai e para a mãe: dá comida para ela. Jesus não fala: agora vamos fazer aqui um programa, um podcast sobre o que eu fiz, para todo mundo saber, ou agora vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, o que Jesus faz?
dá comida para ela. A sensibilidade de Jesus é impressionante. Ele pergunta para os discípulos: onde esse povo que está com fome vai comer? Os próprios discípulos dizem: a gente não tem dinheiro para comprar comida para eles. Fala para cada um e se virar. E Jesus diz: dai-vos vós mesmos de comer. Por isso que esse trecho do Evangelho de hoje, do capítulo 6 de Lucas, nós deveríamos de memorizar. A multidão chegou, os discípulos de Jesus estavam lá, uma grande multidão, e Jesus diz: bem-aventurados vós, os pobres, aqueles que não buscam segurança no poder, aqueles que não buscam segurança no ter. Bem-aventurados os que confiam em Deus, que estão empobrecidos do poder, empobrecidos das riquezas do mundo. Aliás, esses dias eu estou relendo um livro muito antigo que chama-se A Utilidade do Inútil. E tem um capítulo desse livro, A Utilidade do Inútil, que fala da Ilha da Utopia, escrito por São Tomás Moros. E eles desprezavam tanto a riqueza, sabe o que eles faziam com o ouro? Quem leu a Utopia vai saber. O que eles faziam com o ouro? Pinicos. Para mostrar o desprezo pelo ouro, eles faziam de ouro. O ouro era destinado para fazer pinicos. Você gostou dessa, né, Carlos? O ouro e a prata eram destinados às coisas mais desconsideradas. Então faziam do ouro os pinicos. Aqueles que confiam em Deus e não no poder, não na meritocracia, não em ser melhor que os outros, a supremacia. Nós estamos voltando a tudo isso, a meritocracia, a supremacia étnica, a supremacia nacionalista. Por isso Jesus diz: porque vosso é o reino. Por quê? O reino de Deus é outra lógica, é outra ordem. É uma ordem que pode ser considerada, nesse sistema, a desordem. Aliás, um grande amigo teólogo, que foi meu professor, o padre Comblan, ele dizia: o amor é a desordem. Porque o amor é ilógico. Não tem lógica. Amar os moradores de rua, defender os presos, defender e proteger os privados de liberdade, não permitir a tortura. Nós estamos chegando num momento em que a tortura passa a ser legítima, em que maltratar os indígenas, discriminar, ser preconceituoso, passa a ser normal. Rejeitar o morador de rua porque ele está sujo, porque ele não está cheirando bem no consultório médico, passa a ser lógico. Por isso que eu já falei aqui, toda vez que vocês falarem alguma coisa, ouvirem alguma coisa e as pessoas disserem é lógico, suspeite. Porque a gente está falando de qual lógica? A lógica desse sistema é desumana. E isso não é originalidade minha. O Papa Francisco diz isso na exortação apostólica Evangelii Gaudium. Esse sistema é desumano. Por isso que o reino é daqueles que não entram nessa lógica. Bem-aventurados
os que tendes fome, porque serão saciados. A gente podia fazer uma placa dessa e pôr lá no refeitório das irmãs em Aparecida. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis saciados. A gente podia fazer essa plaquinha e levar essa plaquinha pelas ruas, quando vai levar comida para os irmãos de rua e vem a fiscalização e a repressão da prefeitura. Quem falou isso? Jesus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque serão saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Eu achei interessante que um religioso falou que esse chorar é chorar os pecados. Quem tem que chorar os pecados são os poderosos. Quem tem que chorar os pecados são os que oprimem os fracos, os que oprimem as mulheres, os que são fomentadores de LGBTfobia, os que matam as mulheres trans, os que atacam os sem terra, os acampados, os que usam de força vergonhosa contra os moradores de rua. Esses têm que chorar o pecado, porque o pecado é esse: maltratar o irmão, maltratar o indefeso, não levar em conta os que estão enlouquecidos. Esse sistema que nós vivemos é enlouquecedor, vai enlouquecendo as pessoas. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa de mim. Não é fácil, não, ser insultado, ser maltratado, manipulado de todo jeito, porque não aceitam o amor. Só podemos amar aqueles que o sistema quer. E os que o sistema não quer e que descartou, têm que ser odiados. E quando você faz um discurso, uma reflexão, como essa que nós estamos fazendo, logo aparece, às vezes aparece até no comentário da transmissão da missa, padre comunista, padre herege, e outros nomes que eu não posso falar. São os insultos que chegam. Eu recebo também no Instagram. O que mais aparece é lá, herege. E quando eu vou ver quem é que falou isso, são pessoas piedosíssimas, são os mais religiosos, e todos eles têm no seu Instagram uma frase em latim. Eles não sabem nem qual é a quinta declinação do latim, mas põe lá uma frase em latim. Por isso eu também já disse que daqui em diante eu só aceito críticas em latim. Daqui a pouco só vou aceitar críticas em grego. Mas é uma tática. Quando você não quer discutir a questão, você desqualifica o interlocutor. Essa é uma tática que esses neofascistas usam, usando da religião e usando toda forma de opressão. Por isso Jesus diz: bem-aventurados quando tratarem você assim, porque foi assim que trataram os profetas. Lucas fala 4 bem-aventuranças. Mateus 8, que é o número da ressurreição. Mas Lucas coloca os 4 lamentos. Esse ai não é de ameaça, é de lamento. Jesus lamenta e diz: ai de vós ricos, porque já tem a sua consolação. Ai de vós. Que pena o que os agora têm fartura, porque vão passar fome. É o Lucas que coloca no Magnificat de Maria: Deus derruba do trono os poderosos e exalta os humildes.
despede de mãos vazias os ricos e os pobres enche de fartura. É o próprio Lucas. Ele diz: que pena, vocês que agora estão rindo, porque tereis luto e lágrimas. Que pena, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Ai, que pena, porque não foram capazes de entender o reino. Não foram capazes de entender a nova ordem social, a nova ordem que não oprime, que não causa a desigualdade. A desigualdade é o pecado maior, que fere a imagem de Deus. Não é lícito deixar o Filho de Deus faminto, não é lícito deixar o Filho de Deus andrajoso, não é lícito discriminar um filho e a imagem de Deus, não é lícito ofender, machucar, destruir um filho de Deus. Os filhos de Deus somos todos, somos todas. A filiação divina não é reconhecimento nosso, é Deus que nos fez assim, seus filhos e suas filhas. Sejamos capazes de, nas dificuldades, nas contradições, nas provações, em tudo aquilo que temos que viver diariamente, às vezes sendo oprimidos por aqueles que dizem que falam em nome de Deus. Só quem fala em nome de Deus é Jesus. Jesus é o Verbo de Deus. Amém.